Hoje vamos falar de mistificando recursos de Kubernetes. Eu gosto de falar assim, tudo que você queria saber e tinha medo de perguntar. Ou pague para entrar e reze para sair. Meu nome é Rafael Brito. Eu comecei na área na década de 90 com HPUX, migrei para os Estados Unidos em 2001, trabalhei em grandes empresas. Meu primeiro Kubernetes em produção foi em 2016, em larga escala. Eu trabalhava como container lead do Citigroup. Hoje eu sou obcecado em otimizar clusters. Eu trabalho para Stormforge, a gente faz isso usando machine learning em escala. E esse ano eu estou coautorando 2 livros, Jornada na Kubernetes, em português, que toda a grana que a gente arrecadar do livro vai para instituições de caridade. E eu estou coautorando a 2ª edição do livro Ace in the CKA Exam, que inclusive fiz semana passada, que mudou todo o currículo. Tamo junto, lembra de mim quando você for comprar o livro, tá? Fala que você tem seu LinkedIn ali no QR Code também. Isso aqui pode conectar, tá? Sempre aceito todo mundo, sempre boto coisas sobre recursos e outras coisas também. Boa. Eu sou o Renato, hoje eu sou Staff Engineer lá no Itaú. Vocês já viram algumas coisas aí do Itaú, o Edu já deu um disclose aí legal. Eu sou Staff Engineer, eu trabalho com Kubernetes há 10 anos, na prática mesmo, sem ser juninho, uns 8. Já tenho muita experiência com Telecom, tenho experiência com virtualização, tenho experiência com Linux, pares que me ensinaram bastante, também tive boas mentorias. Não vou descrever muito, acho que o meu QR Code está aí na tela, conectem lá e a gente bate um papo. Valeu. Essa parte da palestra a gente vai falar sobre os internos do Kubernetes, Kubernetes, etc. Então, eu vou tentar ser simples para explicar. O que é realmente, por que a gente tem que se importar com o gerenciamento de recursos. Eu faço essa palestra muito em inglês, assim, why do I need to give a shit about managing resources? O primeiro é problemas de performance. Eu, como antigo gerente de plataforma, era o que me tirava o sono. Quais são as minhas aplicações? As aplicações estão não performando da maneira que eu queria. Quando você não configura bem o Kubernetes, é isso que você vai ter. A segunda, quando você configura bem, você vai reduzir o seu custo de cloud. Muita gente tem uma estatística do Datadog, eu acho que 50% das pessoas que vão para o Kubernetes aumentam o cloud bill, né, o dinheiro que você paga para os cloud providers. Por que isso? No Citigroup, gente foi mandada embora por causa disso. Finalmente, quando você tem a configuração tonada do Kubernetes, você vai ter uma experiência muito melhor de multi-tenancy. Você não vai ter tanto ruído entre os usuários, porque no final do dia, todos executam no mesmo nó. Você pode fazer um node selector por business units, beleza? Mas todo mundo vai acabar competindo recursos no mesmo nó. O que são requests and limits? Isso aí é uma pergunta de CQA, hein? Request, eu sempre falo de mínimo. É o mínimo que você dá. O que muita gente não fala, além de ser o mínimo, é o que é garantido. Então, quando você configura o request para cima, para baixo, ou configurando, você está garantindo recursos para o seu container, ou pod. Eu vou falar pod, container. Como é que funciona? Tem lá o seu nó, tem sua CPU, sua memória. CPU tem cores 1, 2, 3, 36, 64, e você tem seus blocos de memória. E, na verdade, no core, cada pedacinho desse é um time slice. Vou repetir. No core, você não dá meio core, você tem time slices, você tem tempo de execução no core. Em memória, você tem seus blocos de memória. 101, né, que a gente fala nos Estados Unidos, básico. Aí seu pod vem, está rodando no seu nó, e a gente tem um slide para falar como é que esse pod aparece nesse nó. Tá lá, ele vai vir e pedir um pedaço desse time slice e um pedaço de bloco de memória. O time slice, uma coisa que eu vou falar para vocês agora, que é um recurso comprimível. O que significa isso? Você pode ter mais tempo, menos tempo de execução. Memória não é um recurso comprimível, ele é finito. E tá todo mundo aí. E o que é o limite? Limite eu gosto de falar que é o máximo. No final das contas, é uma outra parte do kernel, né, que faz os cgroups, que ele vai falar que no máximo aquele container vai ter um certo tempo de memória, um máximo de memória. Todo mundo já sabe que é Request and Limits? Agora vamos falar um pouco mais sério. Vamos ver como é que funciona com o Linux do kernel. O kernel do Linux, como todo carioca fala. Então, o CFS, se eu te falar que o CFS é uma parte do Linux, do kernel, que não entende absolutamente nada do que é Millicore. Mas calma aí, cara, tu configurou Millicore, mas o kernel mesmo não entende o que é Millicore. O que acontece é uma tradução de shares, partilha, de proporções. Nesse slide aqui é um pouco busy, mas assim, basicamente eu tenho um nó de 2 CPUs e eu
tenho só 4 aplicações rodando e eu tenho um pedaço, um core que não está alocado. Mas no final das contas, os que estão lá, eles têm uma proporção exata do tempo de CPU. Kubernetes depende do Linux, do kernel, para funcionar a sua parte de Request Limits. O que a gente na Stormforge vê muito nas grandes empresas, pequenas empresas, etc. Muita gente fala assim, seta CPU limit, não seta CPU limit, virou uma guerra religiosa. Eu mesmo sou um convertido. Na época do Citigroup, falei assim, não, tem que ter CPU limit. Depois de entender um pouco mais como funciona a parte do interno do kernel, eu cheguei à conclusão que não precisa de CPU limit. Quer colocar, coloca lá para cima. Por quê? Certas aplicações, especialmente Java, precisa de mais CPU no início. Muita gente seta o request no momento que a aplicação starta, mas depois que ela fica no normal já não usa tanto. Quando você não seta o CPU limit, o que acontece? A aplicação vai usar aqueles times slices todo e depois volta ao normal. Então, quando você tem todas as configurações certinhas de request, você não precisa de CPU limit. Foi isso que a gente chegou à conclusão trabalhando com várias empresas. E claro, tem pontos positivos do CPU limit. Você vindo um banco, então você não queria uma aplicação tomando todo o CPU de uma máquina, especialmente quando tinha uma outra aplicação de outro BU rodando. Então você pode colocar um pouco de CPU limit, sim. Pois bem, vamos continuar um pouco mais nos internos. O Kubernetes faz justamente aquilo, de converter uma abstração de melee core em CFS shares. O kubelet que roda em cada nó, ele também vai gerar métricas, ele vai gerar uma coisa muito importante que muita gente fica confuso, que é o QoS. O que é o QoS? É um valor calculado pelo próprio kubelet. Quando você tem os pods e você não seta o request and limits, que são opcionais, a não ser que você faça uma certa configuração, ele vai falar que esse pod ele é um best effort. Se você setar pelo menos um container com um request, ele vai falar assim, isso é um burstable. Ele pode se garantir o mínimo, ele pode chegar até um limite. Se você não setar, ele vai usar toda a máquina. Lembrando sempre que CPU é um recurso comprimível. Não adianta quem vai te falar, não existe expulsão do nó por alta utilização de CPU. Já consertei várias gente, expert na área, sobre isso. O nó só vai expulsar um pod num recurso finito, que é memória. E tem um guaranteed. Quando você seta todos os requesting limits de todos os containers no mesmo valor. Esse QoS é justamente utilizado no momento do nó sob pressão. Outro componente importantíssimo do Kubernetes sobre quando requests. E eu vou fazer uma pergunta aqui, quem acertar vai ganhar um livro. Pois bem, quando você schedula um pod, o scheduler, ele vai abrir o pod e vai assim, qual o request desse pod? E vai olhar todos os nós do seu cluster e vai ver onde ele pode encaixar esse pod. O que acontece quando você não seta o request? Como é que o rescheduler faz? Essa é a pergunta. Mas o que ele faz? Eu vou deixar no final a resposta, quem não souber. O scheduler vai olhar o request e vai achar um nó que tem aquele espaço para botar aquele pod. Aqui está mostrando o recurso. Ele vai achar, nesse caso, desse nó que a gente estava falando, ele ainda tem um core e um pedacinho de memória para ser alocado. A gente botou esse slide hoje. Esse é um kubectl describe node. Ele é seu amigo, tá bom? kubectl describe node, ele tem essa seção aqui que chama allocated resources. Ali ele vai te falar o quanto o kubelet já alocou naquela máquina. Essa máquina tem dois CPUs para aqueles pods. Esse aqui é um desenho meio Mobral que eu fiz aqui para mostrar. Aqui, 95% dessa máquina já está tomada por CPU e 52% está tomada em memória. Significa que estou sobrando memória aqui para utilizar. Quando você começa a ter esse cálculo, essa noção do request, você já consegue até pensar, a gente vai conversar sobre isso, sobre tamanhos de máquina, shape de máquina. E olha aqui o limits, muito maior do que foi request. Então, para isso, para o Kubernetes, chama overcommitment. É ali que você começa a tirar mais dinheiro do seu nó. Isso funciona muito bem para ambiente de dev, QA, etc. Para produção, missão crítica, talvez você queira esses números muito parecidos. E outra coisa que muita gente confunde, a gente deu um kubectl top node. Olha aqui a utilização. Ou seja, está alocado 2 CPUs, eu estou usando pouco. Possivelmente, eu não configurei direito essa máquina. Também pode ser no início do dia, pode ser alguma coisa, mas essa, quando você vê no micro do pod, ele pode compound, se você tiver centenas, milhares de vezes, vai
Agora eu vou passar pro Renatão. Então, o autoscaling é a solução. É a solução? É uma pergunta. Na verdade, assim, para fazer gerenciamento de recursos, a gente não tem muitas outras opções. Ou a gente põe um Umpa-Lumpa provisionando máquina e rodando pod, ou ele tem que fazer isso sozinho de maneira automatizada. Porque o autoscaling importa, obviamente, ele garante desempenho e confiabilidade. Ninguém quer estar trabalhando com um ambiente, por exemplo, de missão crítica, no caso eu trabalho no banco, e quer ver a aplicação fora. Gera muito impacto. Pode ser para o cliente, pode ser financeiro, pode ser por qualquer motivo. Então, fazer autoscaling importa nesse sentido para ter não só desempenho, mas confiabilidade. Se o sistema é confiável, a gente tem SLIs adequados e tudo mais, a gente está tratando as coisas como devem ser tratadas. Então, ela vai manter um bom tempo de resposta. Se você tem um contrato, você tem um produto construído digital e ele tem um contrato de serviço, o autoscaling é uma questão quase que obrigatória para você garantir que aqueles tempos de latência, os P95, P99 funcionem bem. Previnem também disponibilidade. Imagina que hoje a gente já confia que o Replica 7 funciona bem, e aí imagina se não tivesse isso. O pod caiu e aí? Vamos fazer o quê? Não tem self-healing? Não tem loop de reconciliação? Aqui é uma boa oportunidade para enxergar isso. E eficiência de custo. Nesse sentido, eles são completamente opostos na comparação, porque o desempenho e confiabilidade eu estou provisionando mais, na eficiência de custo, quando eu tenho baixa utilização, estou reduzindo a quantidade de réplicas que eu tenho. Vou otimizar a quantidade de recursos que eu tenho e eu vou reduzir o trabalho manual. Também não vou ter um Umpa-Lumpa falando, sobe máquina, desce máquina, sobe máquina, desce máquina. A tríade do Kubernetes Autoscaling funciona com 3 itens, falando de Kubernetes. Autoscaling na engenharia de software funciona com esses 3 e mais alguns. Falando do horizontal, todo mundo já deve conhecer. Inclusive, queria tirar uma dúvida. Quem aqui usa HPA e quem que usa VPA? HPA primeiro, óbvio. VPA alguém usa? Basicamente, o horizontal é para garantir que eu tenha múltiplas réplicas ao longo do tempo, baseado nas métricas e num coeficiente de produtividade. E o vertical é basicamente eu crescer o tamanho do meu pod. Então, esses dois aqui estão trabalhando no nível de workload. E a parte de cima, o cluster autoscaling, é eu basicamente adicionar mais recursos para que meus workloads continuem crescendo e consumindo. Basicamente, a gente tem o HPA e KEDA aqui para fazer a parte do horizontal. O KEDA, ele tá ali, mas ele meio que serve para quase tudo aqui. Aqui na parte do VPA, a gente tem o VPA e a própria StormForge que faz isso. E o Cluster Autoscaler é o carro-chefe sendo seguido de perto pelo Carpenter aqui, tá? Porque o Carpenter é relativamente novo. Aí falando um pouco do Autoscaling horizontal. Basicamente, o HPA ele é uma coisa super simples de fazer. Então, eu tenho um controlador, um HPA, que ele vai comunicar com o Metric Server, ele vai buscar as métricas, ele vai falar com o deployment, então ele vai falar assim, deployment, olha, baseado na métrica aqui de CPU, de memória, etc., eu tenho que atualizar de 3 réplicas para 5 réplicas. Aí ele vai falar, opa, beleza, vou conversar com o réplica 7, o réplica 7 basicamente, ele vai ter um conjunto, ele vai falar assim, eu tenho 3, o que está sendo pedido para ser ajustado é que eu vá para 5, o que vai acontecer? Eu escalo para 5 essas quantidades aqui, e aí o que acontece? Ele já atualiza tudo automático, você não percebe, você não tem uma pessoa ali injetando manualmente. Isso é importante falar porque, assim, apesar de ser um negócio super simples, tem gente que não conhece, principalmente quem trabalha direto com negócio, se você falar, escala automaticamente, tá, a pessoa fica olhando para sua cara, tipo, automático, quem que vai apertar o botão? Não tem ninguém. Uma consideração importante que é bom fazer aqui é que o Metric Server é um módulo bem limitado. Ele já é muito antigo, ele funciona bem para o arroz com feijão, mas assim, temos alternativas melhores. O KEDA, por exemplo, é uma ferramenta que ajuda muito mais nesse sentido do que o próprio Metric Server. Inclusive, falando dele, né? Ele é o Kubernetes Event Driven Autoscaler. Basicamente, ele consegue olhar de múltiplas fronts. Se você tem um Prometheus, se você tem um Datadog, um Elastic, um Influx, etc., ele consegue consumir de tudo isso, informações de métricas e tudo mais, e ele consegue repassar para os objetos dentro do cluster para ele poder fazer o scaling da quantidade de réplicas e tudo mais. Então ele pode usar quantidade de requisições HTTP, quantidade de mensagens numa fila, quantidade de escritas num banco e etc. Ele é muito bom porque ele já integra nativamente com o HPA, então se você tem HPA e quer mudar para o KEDA, por que você precisa fazer? No HPA nada. No KEDA você vai criar um objeto novo chamado Scaled Object. E principalmente, o que é o mais legal do KEDA nesse sentido? Ele é muito eficiente em fazer escala. Então, ele consegue reduzir a quantidade de réplicas para 0 se ele for configurado para isso. Então, às vezes você tem um workload. Eu não sei se funciona assim internamente para functions e lambdas, etc. Mas é muito provavelmente que tem algum cara desse aqui por trás monitorando e falando assim, não tá usando? Desliga. Tá usando? Liga. E aí faz todo sentido a gente conseguir trabalhar dessa maneira baseada em eventos, tá? São métricas muito mais complexas de serem trabalhadas. Falando do vertical. O vertical a gente tem, basicamente, o módulo central do VPA. Ele tem duas funcionalidades internas, o recomendador e que recomenda, né, que configuração deveria ter, e o atualizador. Mas, assim, ele é complexo de arquitetura e isso aqui é o desenho do draft lá do próprio Kubernetes. Ele tem uma complexidade maior de implementação, mas ele é mutuamente exclusivo com o HPA. Se você usa HPA e quer usar VPA, você vai ter que escolher um ou outro, tá? E aí, nesse sentido, o cálculo da recomendação, ele é muito mais fácil de fazer.
Vai observar as métricas ao longo do tempo, pode tirar média histórica, etc. É um né? P95 Ótimo. Tira um P95, se você for muito preciosista, P99 para ambiente de missão crítica, e ele vai conseguir regular o tamanho do pod em tempo de execução. Eu não vou querer ter nenhum ódio da comunidade, mas o projeto VPA realmente está precisando de muito mais amor ali. Precisa. Coitado ninguém configurou como é que realmente faz o cálculo, mas é um P95 meio sofrido. Tabajara ali, né? E tem a parte de autoscaling de cluster. Acho que hoje o que lidera basicamente todo o cluster, todo mundo que sobe um cluster hoje, principalmente no cloud provider, que não tenha conhecimento de Carpenter, sobe com esse cara aqui, que é o cluster autoscaler. É uma mecânica super simples, ele conversa inclusive com as APIs de compute dos provedores de nuvem, e aí obviamente ele vai criar um autoscaling group e subir as máquinas ali relacionadas. O que é bom nesse sentido? Antigamente a gente tinha muito gestão de configuração, Puppet, Ansible e etc. Um cluster autoscaler, basicamente, ele conecta as pontas sem precisar de ter uma ferramenta extra, apesar dele ser uma ferramenta extra. Então ele ajuda na eficiência de custo, de consumo, eficiência operacional, enfim, várias outras coisas que estão aqui. E eu acho que o maior problema que eu considero hoje para usar ele é a questão de complexidade e imprevisibilidade no custo. Você não sabe se ele vai subir muito, descer muitas máquinas ao mesmo tempo, então pode virar uma tempestade, e é uma das coisas que eu quero comentar no case que a gente trouxe. Aí como é que o cluster autoscaler adiciona os nós? Ele basicamente o scheduler vai alocar os pods para algum lugar, aí os pods ficam em estado pendente. Poxa, tá pendente, não consigo resolver. O que eu vou ter que fazer? Eu chamo o cluster autoscaler, ele fala com o autoscaling group, por exemplo. Aqui a gente tá usando a AWS como referência, tá? Ele usa o autoscaling group e fala assim, a API do compute, do EC2, provisiona mais máquina para mim, que eu preciso provisionar meus pods. Qual que é o problema disso? Leva muito tempo. Minutos, assim, para ambientes que são sensíveis à latência, vai ser um problema. Como é que o Carpenter entra nessa jogada? Porque é um cara recentemente novo, mas é muito bom. Eu vou ter a mesma dinâmica de ter o pod querendo ser esquedulado e eu tenho um problema do pod estar pendente. Ele vai falar com o Carpenter e o Carpenter já abstrai bastante do caminho e já fala com a API de compute e fala, provisiona, vai. É rápido. E aí, basicamente, o que ele faz depois é conciliar com o cluster autoscaler ou com o autoscaling group para fazer a concisão das coisas. A diferença é que isso leva segundos, tá? Então é muito bom, a gente consegue centralizar tudo isso num lugar só. Vou trazer um case aqui que eu já passei, sofri, e acho que é legal para compartilhar. A gente tinha um panorama que, inclusive, parece ser simples. Eu tinha um único cluster com entre 50 e 60 nós, é um cluster relativamente pequeno. Tinha mais ou menos 50 aplicações divididas em 4 namespaces. E aí dava um torno de 2.800 a 3.500 pods. As aplicações eram 24/7, então missão crítica. E a gente tinha pico de demanda previsto para alguns tipos de eventos, tá? Quais eram os maiores problemas que a gente tinha? O Plague, para quem não conhece, acho que é interessante, para quem quer ser um engenheiro bem top level de Kubernetes, precisa conhecer bem sobre o Plague. Dava problema de Plague of Health, o bouncing de cluster, bouncing de workload, overcrowding nos nós, problema de balanceamento dos nós. Eu coloquei tudo em inglês o termo porque eu não sabia como é que ia traduzir esse treco. A arquitetura era super simples, então eu tenho os workers, 200 mil workers e 60 workers, e aí eu tenho os namespaces com as aplicações aqui, tá? Como é que a gente fez as abordagens do problema? Como é que eu resolvo o Plague of Health? O problema do Plague of Health fica nos workers. Basicamente, ele é o cara que controla a máquina de estado dos pods. Então, se o pod está em crash loop backoff, init, provisioning, etc., quem está fazendo essas informações e repassando para o kubectl é o Plague. Qual era o problema? Eu tinha muitos pods dentro de um nó. E aí, isso daqui ficava dando esse problema de eu não consigo analisar a saúde de todos os containers, todos os pods. O que a gente fez? Limitou a quantidade de pods por nó. O problema 2, cluster bouncing. Basicamente a mesma arquitetura. Onde está o problema? No control plane. O cluster bouncing basicamente significa que eu não consigo ter uma média estável de nós. Se eu tenho 10 nós, daqui a 5 minutos eu tenho 5, daqui a 5 minutos eu tenho 7, daqui a 5 minutos eu tenho 20. Isso é cluster bouncing. Prejudica muito a estabilidade. Qual que era o problema daqui? O sizing dos nodes. Eu colocava uma família de máquina muito pequena, ele colocava um monte, aí desescalava e dava problema. Aí eu coloquei uma família maior de máquina e ficava muito, aí dava problema. Então eu teve que fazer o sizing correto e certinho. Teve que modificar as famílias de máquinas, etc. Então a gente modificou tudo aqui. Passando bem rápido, tá, gente? Workload bouncing é a mesma coisa que o cluster bouncing, só que a diferença é com os workloads. Aí o problema fica mais aqui nos namespaces. Então, basicamente, eu não consigo permanecer com uma média estável de pods. Aquele negócio de escalar e voltar, escalar e voltar, escalar e voltar. Aí podem ser várias as ações e problemas, mas aqui era o que o Rafa comentou já no começo. Eu não tenho request nem limit. Então aí dava o problema de escalar muito, não ter capacidade computacional e tudo mais. Então a gente fez as correções dos atributos, e na época que esse case foi feito, era em 2019, a gente estava usando HPA e não estava muito seguro de usar o QEDA ainda, tá? Atualizamos as aplicações. O último problema era o node overcrowd, fica o problema no node. Aqui basicamente eu não consigo distribuir os pods de maneira correta, e aqui é muito pelo tamanho do pod e não pela característica dele. Eram pods muito grandes e tudo mais, e aí a gente corrigiu a distribuição de pods entre node grupos diferentes. E o último, node balancing. O problema também fica nos nós, e aí qual que é a maior crise que a gente tem aqui?
eu tenho problema de colocar os containers certos, os pods certos nos lugares corretos. E aí o que a gente tem que fazer? Usar o Node Selector, Taint, Toleration e tudo mais. Isso é coisa bem básica. Pode me zoar e tudo mais, mas isso aqui, 6 anos atrás, a gente estava mais preocupado em manter de pé do que configurar certo. E agora, ao longo do tempo, a gente percebe que esse trabalho tem que ser feito do zero, tá? Acho que era isso. O que o Renatão mostrou aí, a gente vê muito acontecer. No final das contas, é uma configuração do workload que você começa de baixo para cima. Ninguém faz uma configuração tão tunada. E o que a gente vê muito é, primeira coisa, você não configura nada, aí começa a dar problema. Aí você pega um valor para todos os clusters, para todos os workloads, o problema não desaparece. E na verdade só sobe. No momento você vai ter o workload super provisionado e alguns não provisionados. Aí você, como gerente de plataforma, você vai pegar aí vai ter uma aplicação que vai dar problema, você vai pegar um engenheiro para trabalhar com aquele cara da aplicação, fica lá um tempão, aí tá bom, chegamos àquele valor. Mas isso você não escala. Esse é meu plug. Pra gente, da Stormforge, a única maneira de resolver isso é usando machine learning. Então a gente tá um booth lá em cima, a gente faz isso em escala. Eu fiz isso no Citigroup, como eu falei, pessoas foram mandar embora, acho que a gente conseguiu salvar dinheiro com Kubernetes. E é a única maneira que realmente eu vejo é começar de baixo para cima. Pode entrar em contato comigo.